E no vídeo de hoje nós vamos conferir o Moto E40, um smartphone lançado recentemente pela Motorola com o mesmo processador do Moto G20, um smartphone que fez muito sucesso com o seu processador Tiger T700. Processador nada conhecido, mas que trouxe um bom desempenho nos meus testes. E nesse vídeo nós vamos conferir o E40, que está custando um pouco abaixo do G20, trazendo algumas configurações a menos. Será que vale a pena você deixar o G20 de lado e comprar esse? É isso que nós vamos tentar descobrir neste vídeo. Então, deixa o like, se inscreve aí embaixo e roda a vinheta. Eu dei uma olhada aqui agora e o Moto E40 está custando R$ 1.019 e o Moto G20 R$ 1.099. Pelo que eu andei dando uma olhada aqui nas configurações gerais dos dois, não tem muita diferença não, viu? Eles são aparelhos bem parecidos. Muda pouca coisa ali na câmera, mas eu vou comentar durante o vídeo, tá? Caixinha do Moto E40 aqui, ó, bem simples, né? Padrão Motorola. Aqui na parte de trás nós já temos algumas informações, como processador octa-core, 4 GB de RAM, 64 de armazenamento, câmera de 48 megapixels na câmera principal, e temos uma tela HD Plus de 6.5 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz, que é a mesma que vem no Moto G20. Sem mais delongas, vamos abrir aqui, ó. Eu peguei na cor, deixa eu confirmar aqui, foi na cor grafite. Ele está disponível em duas cores, uma cor meio rosé e a grafite que eu peguei, tá? Vamos abrir aqui. Opa. Temos já aqui o aparelho, ele veio diferente dessa vez, né? Normalmente a Motorola já manda o aparelho com adesivo e uma capa já colocada. E não veio capa, né, Motorola? Infelizmente a Motorola tirou a capa aqui do Moto E40 ou dos smartphones dela. Aqui nós temos um carregador que está dentro de uma bolha aqui, ó. Vamos abrir ele aqui. Nós temos um carregador de 10 watts, carregadorzinho simples, né, para viagem, e um cabo que veio mal colado aqui, ó. Um cabinho USB-C para USB-A para o carregador de transferência de dados, tá? Muito básico. Temos fone de ouvido ainda. Poderia ter mandado uma capa, né, Motorola, já que mandou fones para proteger o aparelho já de primeiro momento. O fone da Motorola, ela tá mandando aquele estilo Apple, né? A gente conhece os outros aparelhos que eu trouxe aqui pro canal e eles são bem estilinho Apple. Tem o logo da Motorola aqui na parte de cima, mas não deixam de ser estilo Apple. Dá uma olhada aqui na câmera da frente, ó. Bem padrão esse design, né? A gente já até conhece. Embaixo aqui temos ejetor de chip e alguns manuais. Só vou usar o ejetor de chip, o resto volta para dentro da caixa. Vou deixar de ladinho aqui. Aparelho em mãos. Aqui nós temos as mesmas coisas que estavam ali na caixa. Vamos tirar aqui. Aqui nós temos um adesivo que já saiu, não estava nem colado. E tá aí o aparelho, ó. Um aparelho bem diferente, né, do que a gente está acostumado com a Motorola. Dá uma olhadinha na câmera da frente, ó. O módulo de câmera, ele é meio inchadinho, né? Parece que estufou ali alguma coisa. Mas é bonito, não é feio o design aqui. Temos sensor de digitais aqui na parte de trás. As 3 câmeras aqui na parte de trás também. A principal é de 48 megapixels, temos uma macro e uma de desfoque. Eles retiraram aqui a câmera ultra-wide que tinha no Moto G20, tá? Então aqui eles não trouxeram. Aqui na parte de cima nós temos a entrada para microfone. Microfone não, fone de ouvido. Desse lado nós temos botão para assistente Google. Temos também botões de volume e botão Power. Embaixo temos saída de alto-falante, que é mono, não tem alto-falante estéreo. Entrada para carregamento e microfone. E deste outro lado nós temos a gavetinha de chip, que nós vamos abrir agora ela aqui para a gente conferir. Vamos ver quantos chip cabe e também se tem alguma proteção contra a água, que aparentemente tem. Ó. Dá uma olhadinha aqui, galera. Essa borrachinha vermelha que aparece aqui, tá vendo? Ela tem uma proteção contra a água. E a gaveta é tripla, muito interessante, né? Então você consegue colocar 2 chips e um cartão de memória sem ter que sacrificar qualquer chip aí que você for utilizar. Então isso daí é muito legal, né? Vamos deixar o aparelho ligando aqui. A câmera frontal dele aqui, ela parece ser uma bolinha no meio da tela, não é gota, isso mesmo. Temos uma tela aqui de 6.5 polegadas, resolução HD. E essa câmera frontal ela tem 8 megapixels, tá? É uma câmera básica, praticamente para o dia a dia.
Vamos esperar ele ligar aqui. Em relação ao design, eu gostei, o tamanho é bom do aparelho. Nós temos um aparelho com um tamanho legal, ó. Na minha mão fica um tamanho bacana. A textura na parte de trás, a gente consegue sentir esses desenhos aqui, eles são alto relevo, tá? Essas linhas. Eu acho que só faltou uma capa, né? A gente está tão acostumado com a Motorola mandando capas para os smartphones que eu achei até estranho ele não vir. Ó, aqui na tela branca a gente já consegue ver que nós temos poucas bordas, não são exageradas para a faixa de preço do aparelho. Então eu vou configurar ele aqui, só vou confirmar se ele tem Wi-Fi 5 GHz aqui. Não temos Wi-Fi 5 GHz, isso é uma limitação do chipset T700, no G20 também não tem. Então eu vou realizar a configuração dele aqui e eu já venho para te falar do que eu estou achando aqui do Moto E40. Então vamos lá, galera. O Moto E40 eu já configurei ele, já tirei algumas fotos, já fiz alguns vídeos, já instalei o Call of Duty para a gente testar o desempenho dele, tá? E aí na câmera de cima, para vocês conferirem, para vocês terem uma ideia do sistema operacional. Aqui nas configurações, se a gente entrar nele, entrar em sobre o Motorola, né? Nós temos 4 GB de RAM, temos aqui, vamos ver as informações de software, cadê? Versão do Android, versão 11, então ele já está bem atualizadinho e muito provavelmente a Motorola atualiza ele para o 12. Normalmente eles te dão uma atualização flavor aí do Android e até 2 anos de atualização de segurança do Android. Isso é muito interessante, né? Então em relação ao sistema, ó, ele funciona muito rápido, tá? Muito rápido mesmo, isso daí eu gostei bastante. Um ponto negativo da linha E da Motorola é que eles não trazem, né, o aplicativo Moto, que é aquele aplicativo que te dá aquelas funcionalidades de chacoalhar, mas você pode ativar elas aqui no sistema, em sistema, gestos. Aqui nós temos, ó, abrir câmera rápido, navegação do sistema, se você quiser mudar. Então a gente pode mudar algumas coisinhas aqui, ó, lanterna rápida, captura de tela com 3 dedos, você pode habilitar aí, segurar na tela 3 dedos que ele vai funcionar, por exemplo, eu seguro 3 dedos aqui, ele já tira uma print. Então eu vou trazer um vídeo ensinando várias coisinhas para você utilizar no Moto E40, tá? Então não se esquece de se inscrever aí para não perder esse vídeo. No geral, o aparelho é um aparelho mais básico que o G20. Em relação a câmeras, foi a única coisa que eu notei a menos, né, no Moto E40. A única coisa foi essa mesmo, porque a tela ela tem um brilho bacana e é uma tela assim de boa qualidade. Ela tem uma tonalidade muito bacana também. Então, em relação à diferença de preço do Moto E40 para o Moto G20, não é muito. É coisa de R$90 a R$100. Então aí vai depender do que você prefere. Você quer economizar R$100 ali, pegar o E40 e se você não liga muito para câmeras, ou pagar R$100 a mais e pegar o G20 que vai te entregar uma câmera ultra-wide e câmeras um pouquinho melhores, tá? Então aí você vai ter ali essa leve diferença. Em relação aos jogos, vamos abrir o Call of Duty aqui para a gente conferir, para você dar uma olhadinha como que vai sair em games. Então vamos lá, galera, já abriu aqui, vamos então voltar aqui, né? Vamos fechar esses anúncios. E aqui nas configurações, vamos lá, ó, áudio e gráfico, a qualidade que ele traz é baixo e médio, tá? Vou colocar em médio e alta para a gente conferir, porque foi assim que eu testei o Moto G20. Então vamos entrar aqui numa partida para a gente testar e assim que iniciar já vem. Então vamos lá, galera, já iniciou aqui a partida, tá? Vocês ouviram um barulhinho de chuva aí, não liga não, que é porque tá chovendo aqui na cidade, tá? Ó, mesmo com a máxima, né, de gráfico colocado ali, nós temos ali, ó, uma velocidade de resposta muito alta, né? Pelo menos aqui, ó, deu uma enroscadinha. Vamos desconsiderar, né, que fiquei puxando igual um louco, ó, não tô... Esse é o ruim dessas telinhas, viu? Eu não enxerguei muito dentro desse escuro que tava. Mas, ó, não travou. Caiu um corpo aqui. Que isso, rapaz? Abre a caixa, abre. Que isso, gente? Cara, tá rodando bem liso, viu? Sinceramente, não tenho do que reclamar, não. Ele tá com o mesmo desempenho do Moto G20. E você vai pagar um pouquinho mais barato. Se a sua intenção é desempenho e não liga muito para câmera, você pode comprar ele sem problema nenhum, tá? Você não vai ter dor de cabeça nenhuma com isso. Que é basicamente o mesmo aparelho. A câmera do G20 ela tem uma abertura um pouco maior, o que vai ganhar iluminação durante a noite. E tem também a câmera ultra-wide, para você que gosta de fazer fotos em outros ângulos, né? Você vai ter ali uma questão um pouco melhor nesse quesito. Mas olha, pra mim... Ô, cara, sai daqui, mano.
Cara chato. Do vídeo, cara. Tô mostrando pra galera aqui. Olha, o cara veio deslizando em mim. Galera, o brilho deve estar alterando aí pra vocês, porque o brilho tá automático da tela aqui. Eu acabei fazendo caca de não desabilitar ele, então eu tô passando o dedo aqui na câmera onde fica o sensor. Tô acabando escurecendo a tela, né? Sem intenção. Mas tá rodando de boa. Vamos sair aqui para ver se ele vai travar. Ó, funcionando muito bem, né? A gente vê que a otimização que a Motorola fez nesse aparelho tá muito boa. Então agora vamos passar para as fotos. Vamos abrir aqui a galeria. Vou aumentar um pouquinho o brilho aqui para acompanhar com vocês, tá? Então aí eu vou colocar na tela aí para vocês. Não, não é aqui não, quero galeria. Google Fotos não. Galeria. É, tem que ser fotos mesmo. Aí vem biblioteca e câmera, que aí fica só os do smartphone. Então tá na tela aí para vocês as fotos pra gente comparar e dar uma olhadinha. Aqui a câmera principal, tá? Ela tem 48 megapixels e abertura f2.0. Aqui com a câmera principal também, para vocês conferirem. Câmera principal aí. Câmera principal. Vai ser tudo com a câmera principal e a frontal, galera, porque ele só tem duas câmeras, né, praticamente, e a macro. Então aqui, ó, nós temos uma nitidez bacana, né? A gente pode ver aqui. Ficou legal. Lembrando que todas essas fotos, galera, vai estar o link na descrição. Você pode fazer o download dela no Google Drive, tanto no seu computador, no seu smartphone, baixar, abrir foto a foto, dar um zoom, dar uma olhada como que se sai a foto, para aí você ter certeza de como que está a qualidade, porque às vezes no vídeo você não consegue ter uma noção real de como que tá essas fotos, tá? Então voltando aqui mais uma foto. Essa aqui, a gente pode perceber que tá até nítido, tá bacana. Aqui eu achei que ela ficou um pouquinho escura demais, não sei o motivo. Aqui mais uma. Aqui a câmera frontal. A câmera frontal ela tem 8 megapixels, enquanto a do G20 ela tem 13. Mas, ó, por ter 8 megapixels, ela tá com uma definição bacana. Eu não achei ruim não, viu? Aqui mais uma foto. Aqui testando o HDR, né? Contra a luz. Mais uma aí, essa daqui já não saiu tão bacana, mas ainda assim, ó, a nitidez está boa, só o HDR aqui do meu rosto não funciona direito por conta dessas luzes atrás. Aqui mais uma com HDR. Aqui mais uma para a gente testar o nível de pretos, né? Aqui testando diretamente contra uma luz. Aqui foi uma foto que eu tirei errado. E aqui mais uma foto. E agora eu vou deixar com vocês o vídeo que eu gravei com o Moto E40 para vocês conferirem e eu já volto para a gente completar. Galera, essa daqui é uma gravação com o Moto E40 com a câmera traseira. A gente está gravando a 1080p a 30 frames. A gente não tem estabilização, deu uma bugada aqui no HDR. A gente tem ali uma qualidade ok, não diria espetacular, né? A gente tem uma qualidade bem ok, ó. Ele dá uma bugadinha ali e aqui. A gente não consegue alternar dentro da gravação, mas dá para tirar foto. Se eu tirar a foto eu consigo. Mas aí tá a gravação com a câmera traseira. Tem que chegar bem pertinho aqui para vocês verem a nitidez dela. Para vocês conferirem, ó. Vamos chegar mais perto desse botão. Ó como fica a nitidez dela, para vocês conferirem. Aqui também, ó. Ele tá perdendo um pouquinho o foco. Aí focou. Nós temos uma nitidez bacana, né? Ó, foco demorando para voltar. Então agora vamos passar para a câmera frontal. Galera, essa daqui é uma gravação com a câmera frontal e tá bem estourado, né? Olha aqui atrás como que tá. Lembrando que podem ter vários tipos de ambientes que você vai testar. Aqui eu tô dentro de um estúdio com bastante luz. Então, é bom para testar HDR. Em baixa luz eu acredito que essa qualidade vai ser bem menor, né? Eu vou até desligar a luz ali pra gente conferir, para vocês verem como que fica, tá? Mas aí vocês vão acompanhando aí com vocês, ó. Vamos desligar aqui. Ó, aqui já em baixa luz, eu só tô com as luzes de gravação ligadas, ó. Começa a granular bastante. Então assim, são câmeras básicas, né? A gente percebe que pela faixa de preço, a gente não pode exigir tanto de um smartphone dessa categoria. Mas é bom para vocês terem ideia do que vocês vão estar adquirindo se você comprar o Moto E40. Então, galera, como vocês conferiram aí os vídeos, né, que eu fiz com o Moto E40, vocês puderam perceber que a câmera traseira e a frontal, elas são câmeras mais simples. Tanto que na câmera frontal eu desliguei a luz aqui, né, e ela mostra bastante granulação em volta. É normal para smartphones assim, mas é uma câmera honesta, vamos dizer assim.
levando em consideração que é um aparelho que custa R$1.000. Tá tudo muito caro, então é um aparelho que, assim, dentro da categoria, ele tá aceitável. Mas aí você vai falar, Luan, vale a pena comprar o Moto E40, sendo que o G20 tá aí por R$90 a mais? Se fosse pra mim, eu partiria diretamente pro G20, tá? Por quê? Mesmo que eu não goste tanto de fotos, quando eu precisar, eu vou ter uma câmera melhor. Mesmo que eu não seja fanático em fotos, eu vou ter uma câmera que vai me suprir melhor em relação à fotografia, principalmente em baixa luz na câmera traseira, tá? Essa câmera traseira do E40, ela tem abertura 2.0, enquanto a do Moto G20 ela tem abertura 1.7, que é uma abertura maior, o que vai captar mais luz quando você estiver em baixa luz. E a câmera frontal também. A câmera frontal no meu roteiro aqui, ela tem abertura 2.2 e resolução 13 megapixels do G20, enquanto do E40 tem apenas 8 megapixels. Não vai dar uma diferença absurda em baixa luz, só que você vai ter uma qualidade de fotos melhor durante o dia. Você vai conseguir ver que se você quiser tirar uma foto com seu filho, ou com sua filha, ou familiar e tudo mais, as fotos vão se sair melhor, mesmo que você não saiba fotografar, tá? Então, na minha opinião, a diferença de preço é muito pequena. Se o Moto E40 estiver custando R$200 a menos que o EG20, aí sim eu optaria em comprar o E40 se eu não fosse muito fã de fotos. Mas no quesito geral, são smartphones muito parecidos, tá? Então, aí fica mais ao seu critério. Se você gosta de fotos, parte para o Moto G20. Se você não é muito fanático em fotos, você pode comprar sim o Moto E40, que é um ótimo dispositivo, beleza? Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Vai ter link para você adquirir tanto o E40 quanto o G20 na descrição. Não se esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seu amigo que também está a fim de comprar um smartphone da Motorola. Muito obrigado por ter assistido. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e até o próximo vídeo.